Vamos falar sobre reforma da Previdência. O governo de Michel Temer insiste que só com as mudanças nas regras da aposentadoria haverá balanço positivo das contas públicas. Mas especialistas continuam alertando que há dinheiro em caixa e que a reforma não salvará a economia do país. Entenda melhor na reportagem de Vanessa Nakazato. Uma corrida contra o tempo. A justificativa do governo federal para tanta pressa em aprovar as mudanças é que a Previdência está deficitária. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, até o final deste ano, o rombo deve chegar a 181 bilhões e 200 milhões de reais. Mas o coordenador de Educação e Comunicação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos contesta e afirma que as contas da Previdência não estão no vermelho. Você tem um conjunto de impostos e contribuições que estão vinculadas à Seguridade Social, que financiam a saúde, que financiam a assistência social e a Previdência. Quando você pega esse conjunto de dados, de informação, de arrecadação, e contrapõe o que você gasta com saúde, assistência e previdência, o que nós temos é um orçamento equilibrado. A Previdência nunca foi pensada para ser financiada só com as contribuições de trabalhadores e empresas. Ela também foi pensada para ser financiada com contribuições gerais, ou seja, impostos do conjunto da sociedade. Quando você olha para esse conjunto de informações, a Previdência não é deficitária. Dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal mostram que em 2015 sobraram no caixa da Previdência 11 bilhões de reais. O professor de Direito Previdenciário da PUC de São Paulo explica que dinheiro tem. O problema é que ele é utilizado pelo governo para outras finalidades e não para a Seguridade Social. Muitas vezes a União, ela precisa de recursos para cumprir a sua finalidade e com os repasses faltam recursos. E a forma que historicamente se enxergou para suprir de certa maneira essa insuficiência foi a descentralização das receitas da União. Pegar 20% desses orçamentos da União, esses orçamentos federais, e a União utilizar para o cumprimento de atividades próprias do Estado, mas não para aquelas a que elas tinham sido destinadas originalmente. Os especialistas concordam que a Previdência precisa de ajustes, mas defendem que antes de exigir mais anos de contribuição dos trabalhadores, o governo precisa rever a gestão da Previdência e fazer outras reformas, como a tributária. No Brasil, você tem uma distorção muito grande do ponto de vista tributário. Normalmente, os assalariados, os trabalhadores e quem ganha menos paga mais imposto do que quem ganha mais. Se você não mexer nisso, ou seja, se você não alterar a base de arrecadação do consumo para a renda e para as propriedades, você não reequilibra o sistema. Hoje, efetivamente, quem paga a conta da própria Previdência é o conjunto da sociedade mais pobre, né? E a gente deveria inverter isso. O coordenador do DIEESE ressalta que, da forma que a reforma da Previdência está colocada, o único beneficiado será o mercado financeiro. A gente já viu isso acontecer. A saúde pública é o melhor exemplo. Quanto pior a saúde pública, mais os planos de saúde lucram. O que a gente está assistindo é novamente você transformar um direito em uma mercadoria, que vai ser vendida no mercado. Segundo o professor da PUC, ao contrário do que o governo prega, a reforma da Previdência não salvará a economia do país. É um remédio amargo, um remédio que traz efeitos colaterais fortes e se salvasse o paciente, seria muito bom. Mas não salva o paciente e no curto espaço de tempo o paciente vai ter que ser submetido a novas terapias de choque. Retrocessos na cultura no estado de São Paulo. O corte sistemático nas verbas destinadas para a Escola de Música do Estado, a EMESP Tom Jobim, uma das principais escolas de música do país, tem afetado a área administrativa e os serviços prestados pela instituição. Em 2018, o governo de Geraldo Alckmin prevê reduzir o orçamento da escola em cerca de 4,4 milhões de reais. Alunos e professores estão preocupados e mobilizados.
Com a hashtag EMESPViva, alunos e professores da Escola de Música do Estado de São Paulo têm se mobilizado nas redes sociais contra o corte de verbas da instituição. A intenção do governo de Geraldo Alckmin, do PSDB, é diminuir R$ 4.400.000 do orçamento destinado para a EMESP no ano que vem, redução de 20% em relação ao orçamento de 2017. Eles estão falando que o orçamento continua o mesmo, mais ou menos, né? Na verdade não é o mesmo, tem sim uma diminuição, mas com inflação, com esse dinheiro também do fundo de emergência que não vai ter mais, se trata na realidade de um corte, né? Por mais que, enfim, eles não chamem assim, mas é efetivamente uma redução drástica do nosso orçamento. Em São Paulo, a EMESP e a Escola Municipal de Música são as únicas que oferecem de graça cursos de formação em todos os tipos de instrumento, além de aulas de canto de música popular e erudita. Para complementar a formação dos alunos, também mantém grupos como orquestra, banda sinfônica, coral e ópera estúdio. Há um ano, a Nanda faz curso de canto lírico depois de passar por um disputado processo seletivo. O canto geralmente é um processo que poucas pessoas são aprovadas, porque a gente só tem 3 professores de canto lírico aqui na EMESP. Então as vagas são de acordo com a disponibilidade dos professores, né? Então como é 3, é um número pequeno, então poucas pessoas acabam entrando também. E foi um dos cursos agora que foi cortado. A gente tem agora só até o 3º ciclo. Isso significa que pessoas que têm mais de 21 anos não podem entrar na EMESP, não podem mais fazer o curso de canto lírico. A música aqui no Brasil, acho que em todos os lugares, né? A música é um negócio que oferta um dinheiro, é muito gasto, né? Muito caro fazer música em lugares particulares, né? Então, tem lugares que as aulas são 100, para mais de R$100 a hora aula de uma aula, sabe? Aula de canto. Então, eu não teria condição mesmo de fazer fora da EMESP. A escola é referência e atrai pessoas de todas as regiões do país. Bruno veio de Brasília fazer o curso de composição, que tem duração de 4 anos. Eu acho que a escola é muito importante, não só para o meio musical de São Paulo, mas ela tem uma importância dentro da comunidade, dentro da sociedade geral da cidade de São Paulo e dentro do estado. E eu acho que é uma pena que a gente tenha tido tantos cortes assim. Eu vi a dissolução de vários grupos que eram importantes dentro da música brasileira e dentro do cenário musical da América Latina no geral. Grupos que só tinham aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e que eram acessíveis para a comunidade, para a sociedade toda, e que infelizmente já não são mais. Fundada em 1989, a EMESP teve como seu primeiro reitor o compositor Antônio Carlos Jobim. Por um longo período, foi conhecida como Universidade Livre de Música, a ULM. A gente chegou a ter quase 8.000 alunos, 5.000 alunos. Aí quando entrou a EMESP eram 4, né? Quando mudou, passou uma organização social, né, a gerir, aí 4, 3.000, 2. Então, isso é grave, né, para um país como o nosso, né, que a cultura, toda vez que tem a crise, assim, a decisão é cortar a cultura. Ao longo dos anos, o atendimento despencou para os atuais 1.300 alunos, por conta dos cortes sistemáticos no orçamento da cultura. Se você tira da cultura, você tira da música, você vai tirando instrumentistas, cantores, você vai tirando um pouquinho e empobrece, né? Deve ficar pronto no mês que vem o documentário que retrata a luta do movimento Reparar Já, formado por trabalhadores na Volkswagen no tempo do regime militar. Eles querem a reparação dos danos que sofreram por causa da íntima ligação da Volkswagen com a ditadura, o que causou a demissão de muitos operários, além de prisões, torturas e até assassinatos. A reportagem é de Cissa Soriano.
Ao lado de antigos colegas de trabalho, Lúcio refez o trajeto que levava os operários à entrada da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Bastam poucos passos para voltar quase 40 anos no tempo. A minha prisão ela se deu no dia 28 de julho de 1972, às 23 horas e 30 minutos, na minha bancada de trabalho, na ala 4. Eu era ferramenteiro e estava trabalhando na minha bancada quando fui surpreendido com o cano de uma metralhadora nas costas. E tantas vezes conte a mesma história, Lúcio se emociona. E enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar lutando por esses companheiros, eu vou continuar brigando por esse reconhecimento, pelo restabelecimento dessa verdade, dessa dignidade. O documento encaminhado ao Serviço Nacional de Informação mostra a estreita ligação da Volkswagen do Brasil com a ditadura militar. Neste aqui, a Volks fornece a ficha dos operários eleitos para compor a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da fábrica de São Bernardo do Campo. Tudo o que acontecia dentro da unidade era repassado ao Ministério do Exército. A Volkswagen tinha um padrão de segurança comandada por um coronel do Exército chamado Ademar Rudiner. E todos os seus guardas, ela agia em sintonia com a polícia política, que é o DOPS, a polícia militar, onde eles monitoravam, perseguiam, facilitava prisões dentro da fábrica. A história não oficial de uma das maiores montadoras do mundo está sendo contada pelos próprios operários que trabalhavam na unidade Anchieta nos anos 70 e 80. Os relatos estão num documentário produzido por um professor que atuava dentro da fábrica. Nós queremos fazer um esforço para filmar, é tudo gente voluntariamente que está, na verdade, fazendo. Nós queremos ver se até o meio ou final de janeiro a gente já tenha alguma coisa aí para ser mostrado para os trabalhadores e mostrar para o público. O documentário revela que, além de colaborar com o regime militar, a Volkswagen mantinha uma espécie de prisão dentro da fábrica. Tinha um lugar chamado Chiqueirinho, onde os trabalhadores a ser demitidos por justa causa eram levados para lá e ficavam 14, 15 dias, como foi o meu caso. Em 1977, fiquei confinado nesse Chiqueirinho durante 15 dias. Além de recontar a história oficial, o documentário dá voz ao movimento Reparar Já, que luta pela reparação de danos sofridos pelos operários. As pessoas estão se engrandecendo, porque como seres humanos estão sendo reconhecidos. Espero que o trabalho que vocês fazem, o trabalho do documentário possa fazer, eleva essas pessoas à categoria de pessoas como seu vizinho, seu parente, seu pai, né? Porque são as pessoas que viveram isso, que necessitam ser resgatadas na história. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou aqui um perfil das famílias da ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo. O Panorama mostrou também o relatório Direitos Humanos 2017, que apresenta um panorama de retrocessos em diversas áreas neste último ano. Uma situação bastante crítica. Você viu ainda o ataque a um centro de atendimento a pessoas LGBT na cidade de São Paulo e o documentário que traz relatos sobre a íntima ligação entre a Volkswagen e o regime militar. O Panorama volta na semana que vem, trazendo informações de interesse da população trabalhadora e mostrando as lutas e conquistas de movimentos sociais. Até o próximo Panorama.